Fala galera, tudo bem? Voltamos para falar hoje de um conceito básico, né? Eu acho que em todos os vídeos eu falo que todos os conceitos são básicos, mas todos eles ajudam a gente a compreender um pouco melhor o ser humano, a sua complexidade, as suas relações e a sua dinâmica nesse sentido. Então estudar o ser humano, pensar o ser humano, pensar o ser humano numa série de questões, né? De formação de identidade, de estruturação de relações de poder, né? De como que essas relações elas se integram na sociedade, quais são as dinâmicas disso. E quando a gente fala e tenta entender o ser humano dentro dessa dinâmica, a gente precisa levar essa discussão para um campo que é essencialmente o campo da cultura, já que se a gente considerar que toda essa construção de tudo que nós temos ao nosso redor, todas essas dinâmicas, ele se dá de uma forma que corresponde a uma especificidade, a um ambiente relativo a cada realidade cultural. Tudo que nós construímos dentro dessa dinâmica das relações humanas, e inclusive o ser humano na sua própria construção enquanto ser, se dá dentro desse campo da cultura. Então o que a gente precisa entender quando vamos discutir essas relações sociológicas do ser humano é entender que cada cultura constrói um sistema de valores que abriga uma série de questões, grupos sociais, relações de poder, definições, valores, e eles atribuem isso de uma forma muito relativa a cada ideia dessa. E aí o conceito é fundamental que a gente precisa entender para compreender um pouco melhor essa dinâmica dessas assertivas, esses valores construídos pelo ser humano, é o conceito de etnia. Então, o conceito de etnia ele está dentro de uma elaboração, de uma série de elaborações simbólicas e discursivas que legitimam uma série de divisões construídas por cada sociedade, cada grupo, ao mesmo tempo que definem uma perspectiva e uma ideia de identidade dentro desse grupo. Isso é a base, então, daquilo que a gente pode definir como uma etnia. O grande cuidado que nós temos que ter é que na literatura, tanto na sociologia quanto na história, ou de uma forma geral na sociedade, confunde-se muito a ideia de etnia com a ideia de raça. A raça é uma ideia que postula a possibilidade de que existam raças diferentes de seres humanos. Então a raça é a questão, é a lógica da biologia onde você tem características biológicas diferentes. Então isso, quando a gente fala de ser humano, a gente sabe hoje, que nós não temos. Por isso que dentro do discurso da literatura, o conceito de etnia e de raça se confunde ou são muito parecidos. Até mesmo por muito tempo foi utilizado por esse discurso, principalmente historicamente pelos discursos raciais, foi-se utilizado justamente o conceito de etnia para justificar uma ideia de que existia uma raça teoricamente superior, uma raça inferior. Mas isso a gente hoje já desconstruiu essa ideia ou tenta desconstruir cada vez mais nesse sentido. Então o que deve se levar em consideração? Deve-se trazer essa discussão para entender o conceito de etnia para o campo cultural. Para quando a gente olha para esse âmbito cultural, as elaborações simbólicas, materiais, comunicativas, as formas de o ser humano interagir, das suas relações dentro da sociedade, ela vai formar uma identidade étnica, que é uma identidade de um padrão de uma determinada cultura, de uma determinada sociedade, com aspectos relativos ao seu meio, à sua dinâmica a partir daí. Tá? Então esse resultado, esses elementos, ele compõe e define um conjunto de elementos que definem um indivíduo historicamente, socialmente, e geralmente essa ideia da etnia ele tem uma pegada também, tem um elemento que traz a história, a mitologia, antepassados em comum, quando você pega esses grandes discursos étnicos, como aconteceu lá naquele momento que antecedeu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, daquela ideia da formação daqueles grandes grupos étnicos. Então, porque além desse padrão, desses elementos culturais,
nós temos essa ideia de pegar e buscar essa ideia mitológica, né, da nossa formação, da elaboração da nossa cultura, a partir daí, né, desses elementos que a cultura possui em comum, língua, história, religião, e aí cria-se um padrão para determinados grupos a partir daí. O problema de discutir as questões étnicas, pessoal, é quando você tem a relação de dois grupos. Porque geralmente o que as culturas tendem a fazer é naturalizar esses elementos da cultura. Naturalizar, entender que eles são certos, que eles são o padrão a serem seguidos, os elementos corretos. E aí quando você se depara com uma outra cultura, com uma outra etnia, a tendência é que você encare a outra como errada, como inferior e atua como certa e superior. E aí que pode vir esse conflito a partir daí. Mas isso se dá por quê? Porque esses elementos são tão intrínsecos nas nossas relações culturais, nas nossas relações sociais, que nós tendemos, enquanto sociedade, a naturalizar esses comportamentos e entendê-los como estes são os corretos, esses são os certos a serem seguidos. E aí, num contato, numa relação com outro grupo, a tendência é que ele acabe se tornando algo que provoque um choque, um conflito entre esses elementos. Então, o nosso conceito de hoje é o conceito de etnia, que é um elemento fundamental para a gente compreender um pouco melhor as nossas relações sociais. Beleza?